As palavras do advogado me atingiram como um tapa. Para Margaret Thompson, de Elaner, deixo a cabana no lago em Michigan. Vitória bufou, literalmente bufou, enquanto ajeitava seu blazer de grife. Peguei a chave enferrujada da mesa de mogno e saí direto daquele escritório pomposo, deixando minhas irmãs contando seus milhões. O que descobri 3 horas depois, naquela cabana inútil, transformaria seus sorrisos presunçosos em apelos desesperados por misericórdia. Se você está assistindo, clique no botão de inscrição e me diga nos comentários de onde está assistindo, porque você está prestes a testemunhar a história de vingança mais gratificante do século. Sou Elaner, mas todos me chamam de Eli. Aos 57 anos, passei os últimos 5 anos sacrificando tudo para cuidar do meu pai, o renomado maestro Harold Thompson. Enquanto minhas irmãs, Vitória e Samantha, mandavam flores e apareciam nos feriados com presentes caros e lágrimas teatrais, eu era quem trocava seus medicamentos, o levava às consultas e observava sua mente brilhante se esvaindo aos poucos. Vitória, aos 61 anos, havia construído seu império em consultoria corporativa, o tipo de mulher que cobrava 6 dígitos das empresas para lhes contar o que seus próprios funcionários já sabiam. Você sempre foi a maternal, ela dizia sempre que eu sugeria que ajudassem mais, como se ser maternal fosse algum tipo de defeito genético que me tornasse a cuidadora designada da família. Samantha, a caçula de 49 anos, vendia apólices de seguro para clientes ricos e havia aperfeiçoado a arte de parecer ocupada sem fazer nada de útil. Contribuímos financeiramente, acrescentava ela, acenando com a mão bem cuidada, como se dinheiro pudesse substituir a presença física. Certo. Eles contribuíam com cheques, enquanto eu contribuía com toda a minha existência. Que equilíbrio maravilhoso! A leitura do testamento do papai deveria ser uma formalidade, pelo menos foi o que minhas irmãs presumiram enquanto gastavam mentalmente suas heranças. Vitória recebeu a Thompson Musical Enterprises, a empresa do papai que gerenciava suas composições e gravações, avaliada em vários milhões. Samantha recebeu sua carteira de investimentos, uma coleção de ações e títulos que se beneficiariam de sua experiência em vendas. E eu? Ganhei uma cabana que ninguém visitava há anos, além de uma chave tão enferrujada que parecia pertencer a um museu. Bem, disse Vitória, com a voz transbordando falsa compaixão, acho que o papai sabia quem realmente cuidou bem dele nos últimos anos. A ênfase em realmente era forte o suficiente para cortar vidro. Samantha se inclinou para a frente, seus diamantes refletindo a luz como pequenos holofotes anunciando seu sucesso. Talvez se você tivesse sido mais organizada com os cuidados, Eli, papai pudesse ter uma opinião diferente sobre suas capacidades. Ah, a ironia era deliciosa. Se ao menos eles soubessem quais capacidades eu estava prestes a descobrir. O silêncio naquela sala era ensurdecedor. Até o advogado parecia desconfortável, deslizando a chave enferrujada sobre a mesa como se pudesse mordê-lo. Eu podia ouvir Vitória sussurrando para Samantha sobre dividir os custos de manutenção até que pudéssemos nos livrar daquele poço de dinheiro. Levantei-me lentamente, guardando a chave no bolso. Obrigada por tudo, pai, sussurrei para a foto dele na mesa do advogado. Então, olhei diretamente para as minhas irmãs. Tenho certeza de que você fará um ótimo uso das suas heranças. Ao sair daquele escritório, senti como se tivesse levado um soco no estômago. Depois de 5 anos sacrificando tudo, meu pai me deixou o equivalente a uns trocados, enquanto minhas irmãs ganharam milhões. Talvez eu realmente não tivesse passado de uma empregada não remunerada o tempo todo. A chave enferrujada pesava no meu bolso, um símbolo perfeito do quanto meu pai aparentemente valorizava meus anos de devoção. A viagem de 2 horas até o Lago Michigan me deu tempo de sobra para processar a espetacular demonstração de amor fraternal que acabará de testemunhar. Lá estava eu, com 57 anos, desempregada desde que larguei a enfermagem para me tornar cuidadora do meu pai em tempo integral, vivendo de economias que se esgotavam rapidamente, e agora a orgulhosa dona do que Vitória chamava alegremente de aquela velha lixeira. Minhas irmãs haviam herdado milhões. Eu tinha uma chave enferrujada e um Honda com mais quilômetros rodados que uma sonda espacial da NASA. Perfeito, murmurei, pegando a saída em direção ao lago. Simplesmente perfeito. Mas enquanto eu dirigia pela sinuosa estrada de terra em direção à água, algo inesperado aconteceu.
Em vez de me afundar na autopiedade como uma irmã devidamente derrotada deveria fazer, me peguei relembrando os verões dourados da infância, quando minha mãe ainda estava viva, quando nossa família era realmente feliz, antes que a competição e o ressentimento nos transformassem em estranhos com o mesmo DNA. A cabana parecia exatamente tão horrível quanto eu esperava, talvez pior. A tinta azul estava descascando como pele queimada de sol. A varanda da frente cedeu como se estivesse cansada de se sustentar. E o jardim outrora lindo da mamãe parecia como se a natureza tivesse declarado guerra e vencido decisivamente. Perfeito. Aparentemente, a ideia do meu pai de uma herança justa era me dar uma casa para reformar que custaria mais para consertar do que o PIB de um país pequeno. Que atencioso. Fiquei sentado no meu carro por 10 minutos, olhando para os destroços das memórias de infância, quando meu telefone vibrou. Vitória, claro. Eli, querida, eu sei que é difícil, começou ela naquele tom condescendente que aperfeiçoara, mas precisamos ser práticos nessa situação. Aquele lugar vai custar uma fortuna só para vendê-lo. Samantha e eu estávamos pensando em ajudar a coordenar os reparos, talvez contratar alguns empreiteiros. Que generoso da sua parte administrar minha herança também, interrompi. Bem, somos uma família. Ajudamos uns aos outros. Ah, sim, a ajuda da família. Onde estava isso quando eu dormia em cadeiras de hospital enquanto meu pai se recuperava de uma pneumonia? Ah, sim. Vitória estava ocupada reestruturando uma grande corporação, e Samantha estava fechando negócios importantes. Vou ficar aqui um pouco, anunciei. Vou limpar tudo eu mesma. Ficar, Eli? Não tem eletricidade, provavelmente nem água encanada, e só Deus sabe o que tem lá dentro. Desliguei o telefone. Às vezes, a melhor resposta a conselhos indesejados é a surdez estratégica. Ao me aproximar da porta da frente, notei algo estranho. A fechadura parecia mais nova do que todo o resto. E quando tentei a chave enferrujada do advogado, ela não serviu. Mas havia uma chave pequena e moderna escondida sob a tábua solta do assoalho onde meu pai costumava guardar a chave reserva, exatamente onde ele me mostrou durante nossa última visita juntos, 3 anos atrás. Interessante. A memória do pai podia estar falhando, mas aparentemente suas habilidades de planejamento ainda estavam aguçadas. O interior da cabana estava empoeirado, mas surpreendentemente bem conservado. Alguém estivera cuidando daquele lugar. A eletricidade funcionava. A água corria limpa e havia até comida na despensa com datas de validade recentes. Sobre a mesa da cozinha, havia um envelope com meu nome escrito com a letra inconfundível do meu pai. Minhas mãos tremiam ao abri-lo, esperando talvez um bilhete sentimental de despedida ou instruções sobre como cuidar da propriedade. Em vez disso, encontrei algo que me deixou com os joelhos bambos. Minha querida Eli, se você está lendo isso, então a primeira parte do meu plano funcionou perfeitamente. Verifique o antigo esconderijo no meu escritório. Você verá que a combinação não mudou. O que está lá dentro pertence a você e somente a você. Use-o com sabedoria. A verdadeira lição começa agora. Com todo o meu amor, Pai. Fiquei olhando para aquele bilhete até as palavras se confundirem. Então, li novamente. Papai estava planejando algo, e, fosse o que fosse, minhas irmãs não faziam ideia do que estava por vir. Encontrei o escritório do papai exatamente como eu me lembrava, paredes com painéis de madeira, estantes embutidas e seu velho piano acumulando poeira no canto. O antigo esconderijo que ele mencionou ficava atrás da estante onde costumávamos ler juntos quando eu era pequeno. Quando puxei a prateleira, toda a seção se abriu para dentro, como algo saído de um filme de mistério. Atrás dela, havia um cofre de parede. A combinação era o aniversário da mamãe. É claro que papai era sentimental. Minhas mãos tremiam enquanto eu girava o dial, esperando talvez alguns milhares de dólares em dinheiro para emergências e alguns documentos importantes. Em vez disso, encontrei algo que me fez cair no chão em choque: várias moedas de ouro, algumas joias vintage que pertenceram à minha avó e pastas contendo certificados de ações, títulos e documentos de investimento, mostrando que meu pai vinha comprando discretamente ações de empresas de tecnologia há décadas. Estimativas conservadoras estimam o valor total em cerca de 3 milhões de dólares, 3 milhões de dólares, ainda mais dinheiro do que eu jamais sonhei em ter. Um bilhete dentro de uma das pastas explicava como meu pai havia acumulado essa riqueza.
Ao longo de 40 anos de carreira, economizei e investi cada bônus, cada cheque de royalties, cada ganho inesperado. Enquanto sua mãe e eu vivíamos modestamente, construí esse pé de meia com um investimento cuidadoso de cada vez. Mantive-o separado das nossas finanças regulares, um legado secreto para a filha que mais precisaria. Sentei-me naquele chão empoeirado, cercada por mais riqueza do que jamais sonhei ser possível, e comecei a rir, não um riso feliz, o tipo de riso que surge quando a realidade dá uma cambalhota e cai em algum lugar na zona do crepúsculo. Ora, ora, ora. Acontece que a irmã sem valor acaba de se tornar a mais rica da família. O senso de ironia do meu pai era aparentemente tão aguçado quanto suas habilidades de regência. Minhas irmãs achavam que tinham ficado com a verdadeira herança, enquanto eu ficava com as sobras. A verdade era tão oposta que até eu tive que admirar o senso de ironia do meu pai. Mas havia mais. Outra pasta continha documentos que mostravam que meu pai vinha sacando dinheiro sistematicamente de suas contas comerciais e de investimentos nos últimos 2 anos, convertendo tudo em ativos físicos. Ele basicamente estava desmantelando sua fortuna oficial enquanto construía esse tesouro secreto. Um bilhete manuscrito caiu de uma das pastas. A empresa da Vitória foi sustentada por empréstimos no último ano. Sem financiamento contínuo, ela entrará em colapso em poucos meses. O portfólio da Samantha contém principalmente ações sem valor que comprei especificamente porque estavam supervalorizadas. Eu queria que elas aprendessem como é a luta, como é o desespero, como é precisar de ajuda e não ter a quem recorrer. Assim como você se sentiu por 5 anos, minha querida filha. Li aquele bilhete 3 vezes antes de compreender todas as implicações. Papai não tinha me deixado apenas dinheiro. Ele havia orquestrado a destruição sistemática das heranças das minhas irmãs enquanto, secretamente, construía a minha. Não era apenas uma herança. Era uma vingança planejada com precisão cirúrgica. Meu celular, que eu havia ligado novamente, vibrou com uma mensagem da Vitória: espero que você esteja se adaptando bem. Me ligue se precisar de alguma coisa. Família se mantém unida, cara sorrindo e com olhos sorridentes. Olhei para aquele emoji de coração por um longo momento e então respondi: obrigada. Está tudo perfeito aqui. Só conhecendo minha herança. Se ao menos ela soubesse exatamente o quanto eu estava me familiarizando com ela. Recebi outra mensagem, desta vez da Samantha: vi algumas flutuações preocupantes no mercado hoje. Talvez seja necessário liquidar algumas posições antes do esperado. Nada grave. Só estou sendo cauteloso. Nada grave. Certo. Voltei para o cofre escondido e passei os dedos pelas barras de ouro que meu pai havia me deixado. Cada uma delas representava anos de planejamento cuidadoso, de ver suas filhas o subestimarem, enquanto aquela que realmente se importava era descartada como a cuidadora da família. Hora de ver exatamente como o plano do meu pai se desenrolaria. E hora de descobrir o quão criativa eu poderia ser com minhas novas vantagens. 2 semanas depois, eu estava tomando café no meu deck recém-consertado quando Vitória ligou, e sua voz tinha um tom completamente diferente e mais grave, incerta, nada parecida com a executiva confiante com quem eu cresci me ressentindo. Eli, preciso falar com você sobre uma coisa. Sem gentilezas, sem tom condescendente, apenas pura preocupação. Claro, o que está acontecendo? Perguntei, observando um empreiteiro instalar janelas novas com dinheiro que Vitória presumiu que eu não tinha. É a empresa. Estamos passando por dificuldades financeiras inesperadas. Alguns dos nossos principais clientes estão desistindo, e há problemas de fluxo de caixa. Problemas de fluxo de caixa. Uma maneira tão delicada de dizer que estou perdendo dinheiro como um porco ferido. Parece estressante, eu disse, adicionando a dose certa de preocupação fraternal à minha voz. Quão sério estamos falando? Tão sério que talvez eu precise vender alguns ativos só para manter as portas abertas. A situação toda não faz sentido. Papai sempre pareceu tão financeiramente responsável. Ah, ele era responsável, sim, mas não da maneira que você esperava. Posso ajudar em alguma coisa? Ofereci, sabendo muito bem o que viria a seguir. A pausa foi tão longa que quase senti pena dela. Quase. Bem, a voz de Vitória ficou ainda mais grave. Eu estava pensando se você poderia me emprestar algum dinheiro, só temporariamente, até que eu consiga estabilizar as coisas. Talvez 15 ou 20 mil.
US$ 15.000. 6 meses atrás, isso representaria todo o meu fundo de emergência. Agora, era um troco comparado ao que meu pai havia me deixado. Incrível como Vitória descobriu que eu existia no momento em que precisou de dinheiro. Por 30 anos, eu era apenas a cuidadora, mas agora aparentemente sou uma família que vale a pena pedir ajuda. O timing é absolutamente fascinante. Ah, Vitória, eu disse, deixando a decepção genuína transparecer na minha voz, me desculpe. Entre consertar a cabana e cobrir as despesas finais do papai, mal consigo me virar. Gostaria de poder ajudar, mas... Certo. Claro. Eu não devia ter perguntado. Você falou com a Samantha? Talvez ela pudesse. Samantha tem os próprios problemas agora. Ah, sim. Aposto que sim. Depois que desligamos, não pude deixar de admirar a precisão do papai. Ele havia planejado tudo com tanta perfeição que minhas duas irmãs enfrentariam a crise financeira ao mesmo tempo, deixando-as sem ter a quem recorrer a não ser uma outra ou a mim. Meu telefone tocou novamente em menos de uma hora. Dessa vez era Samantha, e ela parecia ter chorado. Eli, você tem alguns minutos? Sempre tenha tempo para a família. A ironia dessa afirmação não me passou despercebida. Estou tendo alguns problemas com a carteira de investimentos que meu pai me deixou. Algumas posições tiveram um desempenho ruim. Mal. Uma maneira tão elegante de dizer que caiu e queimou. Que tipo de desafios? Perdas significativas. O suficiente para que eu precise fazer algumas mudanças no meu estilo de vida. Sua voz falhou um pouco. Talvez eu precise reduzir o tamanho do meu apartamento. Mudar de uma cobertura para o quê? Uma caixa de papelão debaixo de uma ponte? Sam, me desculpe. Tem alguma coisa que eu possa fazer? A mesma pausa que Vitória me dera, carregada de orgulho que se engolia. Eu estava pensando se você se importaria se eu fosse até o lago por alguns dias, só para clarear a mente e pensar nas minhas opções. Eu poderia ajudar com os reparos da cabana e contribuir com as compras. Minha irmã mais nova, que costumava gastar mais em um único jantar do que a maioria das pessoas ganhava em uma semana, se ofereceu para dividir as contas do supermercado. Claro, você pode vir. Quando você estava pensando? Neste fim de semana? Se não for muito incômodo. Sem problemas. Vai ser bom ter família aqui. Depois de desligar, saí para o meu pier restaurado e olhei para o lago que meu pai tanto amava. As duas irmãs estavam exatamente onde o plano dele previra, desesperadas, humilhadas e se voltando para o membro da família que haviam passado anos rejeitando como irrelevante. Mas eis o que meu pai talvez não tivesse previsto: eu não iria apenas observá-los aprender a lição. Eu iria ensiná-la ativamente, e aproveitaria cada minuto. Samantha chegou na sexta-feira à noite, parecendo uma derrota em versão estilista. Seu cabelo, normalmente perfeito, estava preso em um rabo de cavalo bagunçado, suas roupas caras estavam amassadas pelo estresse e ela havia perdido peso suficiente para que suas joias parecessem grandes demais para seu corpo. O lugar parece incrível, disse ela, genuinamente impressionada enquanto caminhava pelo que antes era uma cabana deteriorada e agora era um retiro lindamente restaurado. Obrigada. Encontrei alguns documentos antigos de investimentos do papai em um arquivo enquanto limpava. Aparentemente, ele tinha um pequeno portfólio que eu não conhecia. Nada parecido com o que vocês dois herdaram, mas o suficiente para consertar este lugar direito. A mentira veio fácil. Na verdade, eu tinha usado parte da minha herança secreta para restaurar completamente a cabana, contratando os melhores empreiteiros que o dinheiro podia comprar, mas minhas irmãs não precisavam saber que eu agora era mais rica do que as duas juntas. Ainda não. Passamos a noite conversando com mais sinceridade do que em anos. Samantha me contou sobre a extensão do seu colapso financeiro, não apenas a perda da carteira do meu pai, mas de tudo o que havia construído em cima dela. Eu continuei dobrando a aposta, admitiu, olhando para a taça de vinho. Toda vez que perdia dinheiro, investia mais agressivamente, tentando recuperá-lo. A clássica falácia do apostador. E eu caí direto nisso. Quão ruim é isso, realmente? Já é ruim o suficiente para que eu provavelmente perca meu apartamento no mês que vem. Talvez meu carro também. Ela riu amargamente.
6 meses atrás, eu dava conselhos financeiros para milionários. Agora não consigo nem administrar minhas próprias despesas. Na manhã de sábado, Vitória chegou, parecendo igualmente derrotada, mas se esforçando mais para disfarçar. As 3 irmãs Thompson estavam juntas novamente, embora nenhuma de nós parecesse a mesma de antes. Isso é realmente lindo, Eli, disse Vitória, examinando a cozinha restaurada. Você fez um trabalho incrível aqui. Foi terapêutico, eu disse, o que era verdade de uma forma que ela não conseguia imaginar. Durante o almoço, decidi soltar minha primeira bomba estratégica. Tenho pensado nos últimos meses do papai, disse eu, casualmente. Algum de vocês notou como ele parecia lúcido às vezes, como se estivesse mais atento do que esperávamos? Vitória assentiu lentamente. Com certeza houve momentos. Achei que poderia ser só uma ilusão. E se não fosse, deixei a pergunta no ar. E se o papai soubesse exatamente o que estava fazendo com suas decisões financeiras? Samantha pousou o sanduíche. Como assim? Quer dizer, meu pai era brilhante. Cada decisão que ele tomava na carreira era calculada. Olhei para o lago. E se as decisões finais dele também fossem calculadas? Você está dizendo que papai nos deixou heranças problemáticas de propósito? Os instintos empresariais de Vitória estavam aflorando. Estou dizendo que o papai estava decepcionado conosco, com a forma como tratávamos uns aos outros, como me tratávamos. Olhei nos olhos deles. E se ele quisesse que a gente aprendesse alguma coisa? O silêncio que se seguiu foi carregado de implicações. Aprender o quê, exatamente? Perguntou Vitória. Qual é a sensação de lutar, de precisar de ajuda e de ter pessoas ignorando seus problemas porque eles são inconvenientes? Samantha começou a chorar, não as lágrimas dramáticas que costumava derramar em reuniões familiares, mas soluços verdadeiros e silenciosos. Você está dizendo que isso é um castigo? Estou dizendo que talvez papai quisesse que entendêssemos o que realmente importa antes que fosse tarde demais para mudar. Levantei-me, dando-lhes espaço para processarem. Vou dar uma volta. Vocês dois precisam conversar. Enquanto me dirigia para a água, ouvi Vitória dizer para Samantha: você acha que ela sabe de algo que não está nos contando? Mulher esperta. Pena que foi preciso a ruína financeira para que ela começasse a fazer as perguntas certas. Quando voltei, 1 hora depois, eles tinham ido embora, mas deixaram um bilhete. Eli, obrigada por nos dar a perspectiva que tanto precisávamos. Não vamos esperar tanto para nos vermos novamente. Nós amamos vocês, VIS. Sorri, dobrando o bilhete com cuidado. A primeira fase do meu plano estava concluída. Hora da segunda fase. Ao longo do mês seguinte, recebi ligações constantes das 2 irmãs, e assistir ao desenrolar do plano do meu pai foi como testemunhar uma obra-prima de guerra psicológica. A empresa da Vitória estava perdendo dinheiro mais rápido do que ela conseguia consertar os buracos. Clientes importantes estavam saindo, alegando mudanças de prioridades, embora eu suspeitasse que meu pai tivesse combinado algumas dessas saídas antes de morrer. Eu não entendo, Vitória me disse durante uma de suas ligações de crise cada vez mais frequentes. Tudo que o papai construiu está caindo aos pedaços, mas está acontecendo de forma tão sistemática que quase parece intencional. Enquanto isso, eu estava me divertindo demais sendo a irmã que me apoiava, enquanto secretamente acelerava a queda deles. Usando minha nova riqueza com cuidado, contratei um consultor financeiro discreto, especializado em estratégias de negócios competitivas. Com a ajuda dele, investi em empresas que competiam diretamente com os negócios da Vitória e financiei uma startup que desenvolvia um software de consultoria automatizado que poderia fazer o trabalho da Vitória por uma fração do custo. Você já pensou em mudar o modelo de negócios? Sugeri durante uma ligação, sabendo muito bem que qualquer mudança exigiria um capital que ela não tinha. Com que recursos? Vitória riu amargamente. Já estou operando com dinheiro emprestado. Para Samantha, meu consultor adotou uma abordagem diferente. Ele identificou as ações mais fracas em seu portfólio herdado e executou operações perfeitamente legais, mas estrategicamente cronometradas, que aceleraram seu declínio natural. Acontece que ter uma equipe de profissionais dedicada à resolução criativa de problemas pode ser extremamente eficaz. Quem diria que dinheiro poderia comprar serviços de consultoria de vingança tão excelentes?
O mercado tem estado brutal este mês, reclamou ela durante suas ligações semanais sobre crises. É como se cada posição que ocupo fosse amaldiçoada. Talvez seja só azar, eu disse com simpatia enquanto verificava a tela do computador, que mostrava quanto dinheiro eu tinha ganhado apostando contra os investimentos dela. A melhor parte foi como as duas começaram a me tratar como uma irmã de apoio emocional. Vitória me ligava sempre que precisava desabafar sobre desastres nos negócios. Samantha me mandava mensagens diárias com atualizações sobre sua busca por emprego e apartamento. Você é a única pessoa com quem posso conversar sobre isso, disse Vitória. Você entende a luta de um jeito que Sam e eu nunca entendemos antes. A ironia era deliciosa, mas eu não me contentava em apenas vê-lo sofrer à distância. Era hora de um pouco de aprendizado prático. Por que vocês dois não vêm ao lago neste fim de semana? Sugeri. Às vezes, sair da cidade ajuda a colocar as coisas em perspectiva. Eu realmente não tenho dinheiro para pagar a gasolina, admitiu Samantha. Por minha conta, respondi generosamente. Família cuida da família, certo? Ambas chegaram no domingo à tarde, parecendo refugiadas de suas vidas passadas. O guarda-roupa de grife de Vitória havia sido substituído por roupas de loja de desconto. As joias de Samantha haviam sumido, vendidas, explicou ela, para pagar o aluguel. Passamos a tarde no lago, pescando como fazíamos quando crianças. Por algumas horas, quase nos sentimos irmãs novamente, em vez de participantes do jogo elaborado do papai. Naquela noite, enquanto estávamos sentados ao redor da fogueira que eu havia mandado instalar, Vitória fez a pergunta que eu esperava: Eli, posso te perguntar uma coisa pessoal? Claro. Como você conseguiu? Todos esses anos cuidando do papai, sendo responsável por tudo, sem nunca reclamar. Cutuquei o fogo, considerando cuidadosamente a resposta. Acho que só me concentrei no que mais importava. Qual foi o quê? Amor, família, estar presente quando alguém precisava de mim. Olhei diretamente para ela. Nem todo mundo aprende essas lições da maneira mais fácil. Samantha estava chorando de novo. Nós falhamos com você, não é? Todos esses anos, todos nós fizemos escolhas, eu disse gentilmente. A questão é o que escolhemos fazer agora. O que podemos fazer? Perguntou Vitória. Estamos basicamente falidos. Nossas carreiras estão em ruínas. Não temos mais nada para oferecer a ninguém. Sorri, atiçando a chama. Talvez seja exatamente aí que você precisa estar para descobrir o que realmente tem a oferecer. Os dois ficaram em silêncio por um longo tempo, olhando fixamente para as chamas. Eu queria dar aulas, disse Vitória de repente. Eu lembro, eu disse. Eu sonhava em trabalhar com crianças, acrescentou Samantha, antes de ficar obcecada em ganhar dinheiro. Esses sonhos não desaparecem, eu disse a eles. Eles só esperam que vocês se lembrem deles. Enquanto se preparavam para partir na manhã seguinte, Vitória me abraçou por mais tempo do que fazia há anos. Obrigada, sussurrou, por não desistir da gente. É isso que a família faz, eu disse. Depois que elas foram embora, voltei para o cofre escondido do meu pai e passei os dedos pelos documentos que tornaram tudo isso possível. A segunda fase estava concluída. As duas irmãs estavam exatamente onde o plano do meu pai previra, humildes, desesperadas e finalmente abertas a aprender o que realmente importava. Mas eu ainda não estava pronta para encerrar a educação delas. Hora da lição final. A ligação chegou às 2 horas da manhã de uma terça-feira. Vitória, soluçando tanto que eu mal conseguia entender suas palavras. Eli, sinto muito por te acordar, mas eu não sabia para quem mais ligar. Sentei-me na cama, genuinamente preocupada, apesar de tudo. O que houve? Eles vão executar a hipoteca do prédio da empresa amanhã. Preciso sair ao meio-dia e não sei onde colocar 20 anos de arquivos e equipamentos. Ela estava ofegante. O David está ameaçando se divorciar. Ele diz que não aguenta mais me ver me destruindo. Acho que estou tendo um ataque de pânico. Pela primeira vez desde que descobri a herança do meu pai, senti uma pontada de culpa de verdade. Não se tratava mais apenas de pressão financeira. Era um colapso psicológico completo. Vitória, me escuta. Respira. Só respira. Não consigo.
Não consigo mais fazer isso. Eli, perdi tudo. Tudo. Eu me vi me vestindo enquanto ainda falava ao telefone. Estou dirigindo. Não tome nenhuma decisão até eu chegar. Você não precisa. Sim, eu faço. É o que a família faz. 3 horas depois, eu estava no escritório corporativo da Vitória, ou onde antes era o escritório corporativo dela. Metade dos móveis já tinha ido embora, vendida para pagar dívidas. Caixa após caixa de arquivos estavam esperando para serem levadas para lugar nenhum. Vitória parecia ter envelhecido uma década no último mês. Suas mãos tremiam constantemente, e ela desenvolveu um tique nervoso de checar o celular a cada poucos segundos. Eu fico pensando que o papai ficaria muito decepcionado, disse ela, colocando arquivos em caixas com movimentos mecânicos. Ele construiu algo real, algo duradouro, e eu destruí tudo em 6 meses. Você destruiu? Perguntei. Ou herdou algo que já estava quebrado? Ela olhou para mim bruscamente. O que você quer dizer? Era isso. Hora da decisão. Eu poderia continuar deixando o plano do papai se concretizar até a sua amarga conclusão, ou poderia escolher um final diferente. Vitória, sente-se. Tem uma coisa que preciso te contar. A hora seguinte foi uma das conversas mais difíceis que já tive. Contei ela sobre o cofre, sobre a riqueza escondida do papai, sobre a sabotagem deliberada que ele fez das heranças dos dois. 3 milhões de dólares, ela sussurrou, e crescendo, graças a alguns bons investimentos. Você sabia disso o tempo todo, assenti, esperando a explosão de raiva. E lá estava ela. Você nos viu sofrer, a voz de Vitória falhou de fúria. Você tinha o poder de nos ajudar, e você apenas assistiu. Eu vi você aprender o que realmente importa, eu disse firmemente, mas minhas mãos estavam tremendo. Essa decisão não é sua. Ela se levantou, andando de um lado para o outro entre as caixas. Você não é Deus, Eli. Você não decide quais lições precisamos aprender. Não é? Por 5 anos, você decidiu que eu precisava aprender o que significava sacrifício. Você decidiu que minha vida era menos importante que suas carreiras. Você decidiu. Então isso é vingança. Os olhos de Vitória brilhavam. Uma vingança elaborada e calculada. Isto é justiça, eu disse calmamente. O silêncio se estendeu entre nós, pesado por anos de dor acumulada e novas traições. Finalmente, Vitória afundou-se na cadeira. Eu deveria te odiar agora. Você provavelmente deveria. Mas eu não. Ela olhou para as ruínas do seu império empresarial. Porque você tem razão. Eu precisei perder tudo para me lembrar de quem eu deveria ser. A raiva não havia desaparecido. Eu ainda conseguia vê-la fervendo sob a superfície. Mas havia algo mais ali, compreensão. Aparentemente, nada diz a lição de vida aprendida tanto quanto descobrir que sua irmãzinha é secretamente mais rica do que vocês duas juntas. O valor educativo da ironia realmente não tem preço. Ela se levantou e me abraçou. Papai estava certo. Eu precisava perder tudo para descobrir quem eu realmente era. Então, o que você quer fazer agora? Vitória olhou pela janela para o horizonte de Chicago que ela havia passado décadas tentando conquistar. Eu quero dar aulas. Quero trabalhar com crianças que amam música como nós amávamos. Isso pode ser arranjado. Ela riu de novo. Com o dinheiro do papai. Com o nosso dinheiro. Nós 3 trabalhando juntos em algo que importa. Meu celular vibrou. Samantha, mandando mensagem dizendo que tinha sido despejada e estava dormindo no carro. Pronta para resgatar nossa irmãzinha? Perguntei. Vitória enxugou os olhos e pegou a bolsa. Vamos salvar o Sam. Encontramos Samantha no estacionamento de um McDonald's, morando em um Honda Accord que já tinha visto décadas melhores. Quando ela nos viu caminhando em direção ao seu carro, tentou fingir que estava tudo bem. Ei, o que vocês dois estão fazendo aqui? Preparando uma intervenção? Vitória disse gentilmente. Está tudo sob controle, Samantha mentiu, com a voz brilhante e falsa. Só entre apartamentos agora. Bati na janela do carro dela. Sam, abra a porta. É hora de parar de fingir.
O que se seguiu foi outra revelação chorosa. Mas a reação de Samantha foi diferente da de Vitória. Onde Vitória finalmente encontrou compreensão, Samantha se sentiu traída. 3 milhões de dólares, disse ela secamente, olhando para o carpete do quarto de hotel. Você tinha 3 milhões de dólares enquanto eu dormia no meu carro. Sam, não. Ela levantou a mão. Simplesmente não. Preciso de um tempo para processar isso. Ela não falou comigo pelo resto da noite, na manhã seguinte, foi embora, deixando apenas um bilhete. Preciso de espaço para pensar em como me sinto em relação a tudo. Não entre em contato comigo por um tempo. Vitória estava mais em conflito. Eu entendo por que você fez isso, disse ela enquanto tomava café naquela manhã. Mas entender não faz com que doa menos. Eu sei. Você sente? Porque durante meses você me viu tendo ataques de pânico. Você me ouviu chorar por perder tudo. E você poderia ter evitado isso com um telefonema. Você teria aprendido alguma coisa se eu tivesse feito isso? Você sabe? Perguntei baixinho. Minhas 2 irmãs me olharam como se eu tivesse perguntado se o céu era azul. Eli, disse Vitória, você é a única de nós que nunca perdeu de vista o que importava, mesmo quando fomos horríveis com você. Principalmente quando fomos horríveis com você, acrescentou Samantha. Senti as lágrimas começando a brotar, não lágrimas de manipulação ou de raiva, mas de alívio, um alívio puro e exaustivo. E agora? Perguntou Vitória. O caminho para reconstruir nossos relacionamentos não foi fácil nem rápido. Samantha não falou comigo por 2 meses. Quando ela finalmente ligou, suas primeiras palavras foram: ainda estou brava com você. Eu sei. Mas eu também entendo por que você fez isso, e odeio entender. Vitória era mais rápida em perdoar, mas mais lenta em confiar. Nossas primeiras conversas eram afetadas, cautelosas, como se estivéssemos dançando em volta de uma mina terrestre. Fico me perguntando o que mais você não está me contando, admitiu ela durante um telefonema tenso. Nada, eu disse. Os segredos acabaram. São mesmo? Porque se você conseguiu mentir sobre milhões de dólares por meses, o que mais poderia estar escondendo? Levou tempo real, medido em jantares familiares constrangedores e mensagens de texto cuidadosamente redigidas até que reencontrássemos algo que parecesse irmandade. Mas, finalmente, conseguimos. E quando estávamos prontas, peguei a pasta de planos que vinha desenvolvendo. Agora vamos construir algo de que o papai se orgulharia. 6 meses depois, eu estava no salão principal do que logo se tornaria o Centro Thompson de Educação Musical, observando empreiteiros instalando equipamentos de som enquanto Vitória trabalhava com nosso arquiteto no layout das salas de aula. O prédio era um antigo centro comunitário na zona sul de Chicago, perfeito para o que tínhamos em mente. Com a herança do papai, nós a compramos, reformamos completamente e estávamos a semanas de abrir nossas portas para crianças que não tinham condições de pagar por aulas de música tradicionais. A sala de piano vai ficar linda, disse Vitória, juntando-se a mim no salão principal. Ela parecia mais saudável do que nunca. As marcas de estresse haviam desaparecido, substituídas pelo tipo de entusiasmo que eu lembrava da nossa infância. Samantha entrou, carregando café e relatórios financeiros. O fundo de bolsas de estudo está totalmente financiado, anunciou. Podemos oferecer educação musical gratuita para 200 crianças no primeiro ano, com capacidade para crescer. Foi impressionante como essa parceria se tornou natural. Vitória havia concluído sua certificação de professora e comandaria os programas educacionais. Samantha canalizou suas habilidades de vendas para arrecadação de fundos e alcance comunitário. Eu gerenciava as operações e coordenava com as agências de serviço social que nos encaminhavam os alunos. Mas a verdadeira magia era mais simples do que isso. Finalmente aprendemos a trabalhar juntos em vez de competir uns com os outros. Recebi uma ligação do Chicago Tribune, disse Vitória. Eles querem fazer uma matéria especial sobre o centro. O que você disse a eles? Que consideraremos isso depois de realmente ajudarmos algumas crianças. Samantha riu. Olha só a gente, recusando publicidade. Papai ficaria tão confuso. Tínhamos concordado em nunca discutir publicamente a verdadeira herança do papai ou as circunstâncias que nos trouxeram até ali. Até onde todos sabiam,
Havíamos sacado nossas modestas heranças para começar uma fundação familiar. A verdade era mais complicada, mas também mais privada. Falando no papai, eu disse: tenho algo para vocês dois. Entreguei a cada um deles um envelope contendo cópias de uma carta que eu havia encontrado no cofre do papai na semana anterior, uma carta que eu não havia mostrado durante nosso emocionante reencontro. Elas leram em silêncio, e eu observei suas expressões mudarem de curiosidade para compreensão e, em seguida, para algo que parecia paz. A carta era endereçada a nós três: minhas queridas filhas, se vocês estão lendo isto juntas, então meu plano funcionou melhor do que eu ousava esperar. Vocês aprenderam a perdoar umas às outras, a valorizar o que importa e a trabalhar em equipe. O dinheiro nunca foi a verdadeira herança. 3 milhões de dólares são suficientes para se sentir confortável, mas não o suficiente para substituir a necessidade de propósito e família. Eu queria que vocês construíssem algo significativo juntas, algo que durasse mais do que qualquer conta bancária. A verdadeira herança é a família que vocês escolherem ser de agora em diante. Todo o meu amor, sempre, pai. Ficamos ali, no nosso centro musical inacabado, chorando, rindo e nos abraçando como deveríamos ter feito o tempo todo. Ele planejou isso também, disse Vitória, maravilhada, este momento aqui mesmo. Claro que sim, disse Samantha. Papai nunca fazia nada sem um plano B para o plano B. Olhei ao redor para o que havíamos construído juntos, não apenas o prédio, mas a parceria, a confiança, o amor genuíno que redescobrimos um pelo outro. Acho, disse eu, que esta pode ser a obra-prima dele. A grande inauguração do Thompson Center foi tudo o que sonhávamos e muito mais. 50 crianças de toda a zona sul de Chicago lotaram nossas salas de aula, com os rostos brilhando com o tipo de entusiasmo que surge ao descobrir algo que você nem sabia que estava perdendo. Marcos, de 8 anos, que morava com a avó em um conjunto habitacional, sentava-se ao nosso melhor piano, escolhendo melodias com a intensidade concentrada de um futuro pianista de concerto. Sofia, de 12 anos, cuja família havia emigrado de El Salvador, estava aprendendo violino com lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto. Vitória transitava entre as salas de aula como se tivesse nascido para ensinar, paciente com iniciantes e desafiadora para alunos avançados. Observando seu trabalho com crianças, pude ver a pessoa que ela sempre quis ser. Samantha surpreendeu a todos ao desenvolver um talento para trabalhar com pais, ajudando as famílias a navegar não apenas pelo programa de música, mas também conectando-as a outros serviços sociais de que precisavam. Sua experiência em vendas se traduziu perfeitamente em trabalho de advocacia. Senhora Thompson, a avó de Marcos se aproximou de mim depois do primeiro dia de aula, só queria agradecer. Marcos não parou de cantarolar desde que chegou em casa ontem. Era isso que esperávamos, eu disse. Mas é mais do que isso. Ele está diferente, mais feliz, como se tivesse encontrado algo que não sabia que estava procurando. Naquela noite, nós três sentamos no deck da cabana à beira do lago, dividindo uma garrafa de vinho e observando o pôr do sol tingir a água de dourado. Você já imaginou que acabaríamos aqui? Perguntou Vitória. Trabalhando juntos? Nunca, admiti. Amando um ao outro? Sempre esperei. Samantha ergueu o copo. Para o papai, que nos conhecia melhor do que nós mesmos. As segundas chances, acrescentou Vitória. A família, concluí, do tipo que escolhemos ser. Bebemos nosso vinho e ouvimos os mergulhões cantando do outro lado da água, o som que meu pai sempre disse que era a música mais linda do mundo, porque era tanto individual quanto harmoniosa, vozes separadas criando algo maior do que elas mesmas, assim como nós. Um ano depois, o Centro Thompson havia se expandido para atender 400 crianças e tinha uma lista de espera de mais 200. Tínhamos aberto programas satélites em 2 outros bairros carentes e estávamos planejando um acampamento de verão na cabana do lago. Mas a verdadeira medida do nosso sucesso não estava nos números. Estava em momentos como assistir Vitória regendo o coral infantil, ver Samantha ensinar uma adolescente tímida a acreditar em si mesma ou receber cartas de pais cujos filhos haviam descoberto a confiança por meio da música. Certa noite, encontrei um bilhete enfiado no banco do piano do meu pai, na cabana, um pedaço de papel que, por algum motivo, eu não tinha encontrado em todas as minhas buscas anteriores. Estava escrito com a letra do meu pai, mas era recente, datado de poucos dias antes de sua morte. Eleanor, você sempre foi minha maior conquista, não porque se sacrificou por mim,
mas porque nunca perdeu a capacidade de amar as pessoas, mesmo quando elas não mereciam. Esse dom curará nossa família quando chegar a hora. Confie nesse dom e confie no plano. Com amor, Pai. Sentei-me ao piano e toquei uma das composições do meu pai, uma melodia simples que ele havia composto para os verões da nossa infância, naquela mesma cabana. Pela janela, pude ver Vitória e Samantha preparando um pequeno jantar que ofereceríamos para os membros da diretoria do centro. 3 anos atrás, éramos estranhas que compartilhavam um sobrenome e uma história amarga. Hoje, éramos irmãs, parceiras e amigas que construíram algo lindo juntas. O plano do papai funcionou perfeitamente. Mas, mais do que isso, nós pegamos o plano dele e o tornamos nosso, criando algo ainda melhor do que ele havia imaginado. A verdadeira herança não foi o dinheiro, as lições ou mesmo o amor que redescobrimos. Foi a família que escolhemos ser. 2 anos após a inauguração do Thompson Center, enfrentamos nossa primeira crise real como sócios. A prefeitura ameaçava fechar nossa filial na Zona Sul devido a reclamações de zoneamento de uma construtora que queria construir condomínios de luxo no quarteirão. Eles estão nos oferecendo o triplo do que pagamos pelo prédio, disse Samantha, revisando os documentos legais durante nossa reunião semanal de planejamento, e eles vão nos transferir para uma instalação nos subúrbios. Vitória acrescentou: melhor estacionamento, prédio mais novo, mais fácil para famílias com carros. Olhei para as fotos que cobriam as paredes da nossa sala de conferências, centenas de crianças que descobriram a música naquele prédio específico, naquele bairro específico, a uma curta distância de suas casas. Quantos dos nossos alunos atuais têm carro? Perguntei. Samantha verificou seus arquivos. Talvez 20% das famílias tenham veículos, então estaríamos nos mudando para atender crianças diferentes, não as mesmas. A unidade suburbana também atenderia crianças, ressaltou Vitória. Talvez crianças que também precisem do que estamos oferecendo. Foi o nosso primeiro grande desentendimento como parceiros. E, por um momento, senti a antiga dinâmica familiar tentando se reafirmar, Vitória sendo prática, Samantha focada na oportunidade financeira, eu preocupada com as pessoas que ficariam para trás. Mas algo mudou em todos nós nos últimos anos. Vamos adiar essa decisão, disse Vitória. Quero passar um tempo nas salas de aula esta semana, ouvindo de verdade nossos alunos e famílias. Vou pesquisar outros possíveis locais no bairro, acrescentou Samantha. Talvez haja opções que não consideramos. E vou me reunir com a prefeitura, eu disse. Ver se há alguma maneira de resolver as questões de zoneamento sem precisar se mudar. Uma semana depois, nos reunimos com perspectivas completamente diferentes. Vitória havia passado horas conversando com alunos e pais. 90% deles disseram que não conseguiriam continuar as aulas se nos mudássemos para os subúrbios. Não se trata apenas de educação musical. Trata-se de comunidade. Samantha encontrou 3 prédios alternativos a uma curta distância. 2 deles seriam mais baratos de operar, e o terceiro tem espaço para expansão. Descobri que as reclamações de zoneamento eram falsas, eu disse, apresentadas pelos advogados da construtora para criar pressão artificial. A prefeitura, na verdade, apoia a nossa permanência no bairro. Eles estão dispostos a acelerar as autorizações para reformas. Então, nós lutamos, disse Vitória. Lutamos com inteligência, corrigiu Samantha. Já comecei a organizar os pais em um grupo de defesa. E entrei em contato com todos os jornalistas que cobriram nossa inauguração, acrescentei. É incrível o apoio da comunidade quando as pessoas entendem o que está em jogo. O incorporador retirou suas queixas 2 semanas depois, após uma série de reuniões comunitárias que atraíram centenas de apoiadores e significativa atenção da mídia. Aproveitamos a experiência para lançar um programa permanente de advocacy, ajudando outras organizações comunitárias a travar batalhas semelhantes. Mas a verdadeira vitória não foi manter o nosso prédio. Foi descobrir que nos tornamos o tipo de parceiros que conseguem lidar com conflitos sem destruir o que construímos juntos. Papai ficaria orgulhoso, disse Vitória enquanto comemorávamos com pizza em nossa sala de conferências resgatada. Do trabalho de advocacy? Samantha perguntou. De nós, eu disse, de como lidamos com os desentendimentos sem nos separarmos. Naquela noite, atualizei a carta que vinha escrevendo para o papai, algo que comecei a fazer depois que inauguramos o centro, como forma de mantê-lo informado sobre como seu plano estava dando certo.
Querido papai, escrevi, hoje tivemos nossa primeira briga de verdade como parceiros e sobrevivemos. Mais do que sobrevivemos, nos fortalecemos. Acho que essa pode ser a lição mais importante de todas. Com carinho, Eli. 5 anos após a morte do meu pai, no aniversário da primeira vez em que entrei naquela cabana enferrujada à beira do lago, as 3 irmãs Thompson estavam sentadas em nosso pier restaurado, observando o nascer do sol pintar a água de prata e ouro. O Centro Thompson agora funcionava em 5 locais em Chicago, atendendo mais de 1.000 crianças anualmente. Lançamos um programa de formação de professores, estabelecemos parcerias com as escolas públicas da cidade e criamos um fundo de bolsas de estudo que funcionaria perpetuamente. Mas, mais importante, nos tornamos a família que meu pai sempre sonhou que poderíamos ser. Tenho um anúncio a fazer, disse Vitória, tirando um envelope do bolso do casaco. Por favor, me diga que você não vai desistir, disse Samantha. A gente só pegou o jeito de trabalhar juntos. Vitória riu. Não, nada disso, mas recebi uma oferta que queria discutir com vocês dois. Ela nos entregou a carta. Era da Fundação MacArthur, oferecendo à Vitória uma bolsa para estudar abordagens inovadoras de educação musical em comunidades carentes. É uma grande honra, eu disse, lendo os detalhes. E uma grande oportunidade. Significaria viajar para pesquisar, talvez ficar fora por meses a fio, explicou Vitória. Eu queria ter certeza de que vocês dois se sentiriam confortáveis comigo. 3 anos atrás, isso teria sido uma crise. A partida de Vitória teria sido um abandono, como se ela estivesse priorizando a carreira em detrimento da família novamente. Agora, parecia crescimento. Claro que você deveria fazer isso, disse Samantha imediatamente. Pense no que você poderia aprender, no que você poderia trazer de volta para o centro. E pense no reconhecimento que isso traria ao nosso trabalho, acrescentei. Não se trata da Vitória abandonando os negócios da família. Trata-se dos negócios da família ganhando atenção nacional. Os olhos de Vitória se encheram de lágrimas. Você realmente fala sério? É sério, eu disse. Além disso, Sam e eu somos perfeitamente capazes de manter tudo funcionando enquanto você está brilhando. Ei, protestou Samantha, eu também sou brilhante. Tudo bem, enquanto vocês dois estão sendo brilhantes em lugares diferentes. Rimos, o tipo de riso fácil e confortável que levei anos para redescobrir. Mais tarde naquela manhã, caminhei sozinha até o túmulo do meu pai pela primeira vez desde o funeral. Eu havia evitado o encontro por anos, com muita raiva e mágoa para encarar a iminência da morte dele. Mas agora eu tinha coisas para lhe dizer. Oi, pai, eu disse, sentando-me de pernas cruzadas ao lado da lápide dele. Achei que você ia querer um relatório de progresso. Contei a ele sobre o centro, sobre as crianças cujas vidas foram transformadas pela música, sobre as parcerias que construímos e a comunidade que criamos. Contei a ele sobre a bolsa de estudos da Vitória e os planos da Samantha de abrir uma empresa de consultoria sem fins lucrativos. Contei sobre os jantares em família que compartilhávamos todos os domingos e como sua neta Sofia, filha da Vitória, começou a nos chamar de Antia. Mas principalmente, eu disse, eu queria agradecer por nos conhecer melhor do que nós mesmos, por acreditar que poderíamos ser melhores do que éramos, por ter a coragem de arriscar tudo pela possibilidade de que o amor pudesse vencer. O vento farfalhava entre as árvores acima do seu túmulo. E por um momento, quase consegui ouvir sua voz, isso não foi coragem, minha querida. Foi fé. Enquanto caminhava de volta para o carro, pensei na mulher que eu tinha sido 5 anos atrás, amarga, isolada, convencida de que sacrifício significava sofrer em silêncio. Pensei na mulher que eu era agora, confiante, conectada, cercada pela família e por um trabalho significativo. A herança que meu pai me deixou não foi apenas dinheiro ou lições de vida. Foi a chance de me tornar a pessoa que eu sempre quis ser. Naquela noite, nós 3 nos reunimos para o nosso tradicional jantar de domingo na cabana do lago. Vitória trouxe sua famosa lasanha. Samantha contribuiu com salada e vinho, e eu providenciei a sobremesa e o ambiente. Eu estava pensando, disse Samantha enquanto limpávamos a louça, no que papai diria se pudesse nos ver agora. Provavelmente demoramos muito para descobrir, sugeriu Vitória. Ou que superamos as expectativas dele, respondi.
Ficamos na janela da cozinha, olhando para o lago onde brincávamos quando crianças, brigávamos quando adultas e finalmente reencontramos o caminho uma para a outra como irmãs. Sabe o que eu acho que ele diria? Perguntou Samantha. O que? Ele dizia que a verdadeira herança era a família que nos tornamos ao longo do caminho. Resmungamos com a piada terrível e rimos até doer o estômago, como só irmãs conseguem fazer. Lá fora, os mergulhões cantavam do outro lado da água, suas vozes se entrelaçando em perfeita harmonia, mantendo seus cantos distintos, assim como nós. Obrigado por ouvir. Não se esqueça de se inscrever e compartilhe sua história nos comentários. Sua voz importa.